E aí vem um detalhe. Eu gravei um vídeo sobre isso, os meus detratores da suposta terceira via vieram para cima de mim, óbvio, isso já é o normal, já é o esperado, dizendo que eu sou capacho, porque o meu título era Pibinho, sim, mas com melhor qualidade. E eu vou provar aqui agora que isso é verdade. E que qualquer economista sério precisa avaliar dessa maneira. Sabe por que eu sei disso? Eu sei disso porque quando eu estava prevendo que a economia brasileira ia dar cagada, enquanto a Economist, revista britânica esquerdista, estava colocando o Cristo Redentor na capa, em 2012, eu fazia minhas palestras, escrevia meus textos, mostrando com vários números, dissecando os números econômicos, para mostrar que aquele PIB todo era insustentável. Ia ser voo de galinha. Então é fundamental abrir os dados para você poder olhar e falar: isso tem qualidade, isso está preparando o terreno para um voo de águia, isso tem questões pontuais muito severas que explicam o resultado ruim de um trimestre, e o outro que olha o número e fala pibinho e vai para o abraço, porque ele torce pelo quanto está melhor, ou que vê pibão e ele vai comemorar, porque ele é lulista e era um China Play, com o mundo todo emergente crescendo muito mais, e o Brasil estimulando consumo, 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 à base de crédito, 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 e plantando as sementes do fracasso que veio. Então, eu faço análise. Eu não faço politicagem. Eu não estou fazendo campanha para nenhum político. Ao contrário da turminha tucana do MBL e companhia. Então, essa manchete aqui é muito relevante para análise. E passou despercebida. A taxa de investimento bateu quase 20%. A maior taxa de formação bruta de capital fixo de 2010 em diante. Por que isso é importante? Olha aqui os investimentos no país. Por que isso é importante? Olha aqui, em relação ao PIB. Olha aqui. Eu vou explicar de forma muito sucinta, tá? Sem entrar muito no economês aqui. Poupança é igual a investimento. Você precisa poupar para poder investir. Pensa numa família ou no indivíduo, ou no Robson Crusoe numa ilha. Você quer investir em coisas produtivas. Por exemplo, fazer uma rede de pescaria para você tornar a sua pescaria, ou seja, o tempo que você dedica à pescaria, mais eficaz. Em vez de você ficar lá com uma linha pescando 3 peixes por hora, você vai jogar uma tarrafa e vai pegar 100 peixes por hora. Né? Então você aumentou muito sua produtividade. Para isso você precisa investir. Você precisa ter poupado tempo / recursos para poder ter o investimento nessa rede. Você dedicou tempo que você estava consumindo ou fazendo outra coisa para a produção da rede, material, insumo que você podia estar destinando para outra coisa, para fazer uma rede de deitar, por exemplo, e consumir descanso. Você estava fazendo uma rede de pescaria e por aí vai. Certo? Então, para a economia básica, poupança igual a investimento. Só que você tem um artifício. Você pode pegar a poupança emprestada. Claro que o Robson Crusoe sozinho na ilha não tem a quem pedir emprestado. Quando você adiciona o sexta-feira, se o sexta-feira poupou, o Robson Crusoe pode pegar a poupança do sexta-feira emprestado. Então, muitas vezes, países emergentes como o Brasil, eles crescem com uma taxa de poupança menor do que a taxa de investimento. O que eles estão fazendo aqui? Pegando poupança externa. O Japão, os Estados Unidos, os fundos de pensão do Canadá, eles estão emprestando para o Brasil, de preferência, investir em coisas produtivas. Infraestrutura, por exemplo. Se o Brasil estiver pegando isso para comprar televisão, carro, aí a coisa muda um pouco de figura.
Ele está se endividando para consumir. É o que aconteceu na era petista. E teve um choque ali de preços relativos. O minério de ferro, por conta da China, disparou. O Brasil precisava, mais ou menos assim, exportar. Vamos supor que ele precisasse exportar 1 tonelada de minério para comprar X televisores. Ele passou a comprar 30 televisores com a mesma tonelada de minério de ferro. Foi aí que teve o boom de consumo. Mas eu estava olhando tudo isso com uma lupa e vendo, vai dar ruim. Hoje é o contrário. Lamento informar aos tucaninhos. Economistas sérios, viu? Deveriam saber melhor, Armínio. Mas hoje é o contrário. Hoje, quando você joga lupa, tem um problema. Você pegar para sempre o investimento externo, a poupança externa, em algum momento eles vão querer que isso seja pago. Você vai começar a reverter como lucro e dividendo. Se a insegurança jurídica aumentar, eles vão sacar isso do país. Mas você está pegando emprestado para investir em coisa produtiva. Quando você olha hoje, é isso. Aquilo ali que vimos, a formação bruta de capital fixo, é a construção civil, é a infraestrutura, pontes, ferrovias. O Brasil está investindo muito mais. Graças, por exemplo, ao excelente trabalho de um Tarcísio Gomes de Freitas. Cadê os elogios ao ministro do Bolsonaro, que já disse em várias entrevistas que deve tudo que ele está fazendo, com a autonomia que ele está fazendo, ao presidente? O Brasil já tem contratado, assinado para as próximas décadas, para os próximos anos, 600 bilhões de reais em investimentos, grosso modo, arredondando. É muito dinheiro. O Brasil está investindo. Os gringos, os fundos de pensão, o mercado, está olhando o Brasil e falando assim, tô vendo o trabalho de casa sendo feito. Tem uma pandemia. Isso forçou as contas públicas a ir para o vermelho. Muito vermelho. Mas eu identifico um governo irresponsável ou um governo com um compromisso com a responsabilidade fiscal? E o país como um todo está ficando mais estável ou menos instável? Aí entram alguns problemas. Muito ruído político, muita tentativa de sabotagem, Supremo Tribunal Federal, uma oposição destrutiva, que torce pelo quanto pior, melhor. Isso tudo gera o risco da volta do Lula. Isso tudo gera apreensão nos investidores. Mas em termos gerais, longo prazo, eles olham e falam até isso. O Brasil é um país que sobreviveu ao PT. Então é um Brasil que está conseguindo tornar suas instituições mais robustas. Então não há uma descrença generalizada. O Brasil não é o pária internacional. Isso é narrativa de jornalista tucano e petista.